Raquel, primeiro a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aqui na universidade, o que você faz aqui. Bom, prazer, tudo bem? Eu sou professora de jornalismo, comecei no início do ano passado como professora substituta e esse ano eu fui efetivada como professora da casa em jornalismo. E você já trabalhou em alguma empresa jornalística? Sim, a minha vida toda, desde que eu saí da graduação, eu fiz jornalismo na UFRJ. Então, quando eu saí, eu já era contratada no Jornal do Comércio. Comecei lá cobrindo economia. Aí de lá fui para o jornal O Globo, na verdade era a agência O Globo, era um serviço anterior ao online deles, que era um serviço voltado para a economia. Aí fui para um período no exterior, fiz um ano fora, um estágio fora, um programa Jornalistas na Europa. Fui para vários países do leste comunista, cobri para o Globo também, a guerra na Bósnia, Sarajevo, etc. Depois trabalhei na área que eu acabei me especializando mais, que é a área de livros, cobrindo livros, literatura, enfim. E qual foi a sua decisão de cursar jornalismo? Sempre foi um sonho seu? Não sei se foi um sonho, mas assim, eu decidi bem cedo em jornalismo. A gente analisou o seu artigo em torno da crítica literária em jornal sobre Lima Barreto e José Veríssimo. O jornalismo literário sempre te atraiu? Você falou um pouquinho disso agora, que depois você foi para esse caminho. Então, aí eu vou fazer só essa coisa da gente dar aula, né? Jornalismo literário tem muitas vezes tem um outro sentido, né? Que é assim, por exemplo, quando você escreve de uma maneira quase querendo escrever como uma ficção, né? Quando você quer realmente escrever com um viés literário, jornalismo, né? E assim, na verdade, eu acho que assim, a minha tendência não era assim propriamente jornalismo literário, e acho que o que me levou para a academia é de trabalhar mais com a ideia da interpretação, da análise. O contexto histórico da proclamação da República era conturbado, existiam problemas sociais, como a pobreza nos campos, que constituía 2/3 do país, e o Nordeste em crise. Por que o interesse nesse momento literário? Por que você escolheu o circuito estabelecido entre Lima Barreto e José Veríssimo? Bom, então, isso deriva então da minha tese de doutorado, em que eu pesquisei os circuitos comunicacionais e jornalísticos em torno do José Veríssimo, que foi um crítico importante nas 2 primeiras décadas da República. Ele era o crítico dileto de Machado de Assis. Ele esteve no centro, digamos, de toda a vida literária naquele momento, e a gente tem que pensar que a crítica literária não é muito estudada na área de comunicação e na área de jornalismo. E, no entanto, a crítica literária desempenhou um papel muito importante no jornalismo do século XIX, também no início da República, porque a literatura desempenhava um papel central nas sociedades. Mas assim, eu via que existia, né, se falava sempre em crítica, mas existia uma lacuna de se falar dos jornais, de onde surgem aquelas críticas, como que elas são negociadas. Então eu procurei fazer esse artigo nesse sentido. E falando da construção do artigo em si, como é que foi para você construir esse artigo? Você já falou um pouquinho de como você teve a ideia, que partiu do seu projeto de doutorado, mas quais foram os métodos de pesquisa que você utilizou? Bom, eu fui bolsista da Biblioteca Nacional no último ano do doutorado, a partir desse material empírico, muitas cartas, né, muito material de jornal também, indo muito aos jornais e trabalhando também bibliografias e livros e coletâneas de cartas, mas muito material inédito. Para finalizar, a gente queria saber se você está desenvolvendo alguma nova pesquisa agora, o que você está estudando nesse momento. Eu quero ir além na pesquisa que eu fiz em relação ao Euclides da Cunha, na relação do José Veríssimo com Euclides, porque eles têm uma relação muito visceral, muito importante. Por outro lado, também eu desenvolvo numa outra ponta um trabalho justamente quando eu falo do digital, das inovações na área. Então é isso, Raquel. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada.